Tá brincando, né? Tá gritando por quê? Eu tô entendendo o que você tá dizendo. Na boa, não seja essa pessoa. Não, mas eu não tô falando disso. Se você deixar eu falar, eu posso concluir. Na boa. No ar, o podcast Escutativa, um papo de mediação. Eu sou Lísia Palombini, jornalista e mediadora de conflitos, e hoje nós vamos escutar a psicóloga colaborativa e também mediadora Flávia Galo. Obrigadíssima, Flávia. Obrigada. Também na mesa aqui com a gente, Luiz Felipe Moreira, advogado colaborativo e mediador. Oi, Lísia. Oi, Flávia. Muito bom estar aqui com vocês. Flávia, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a todos. Escutativa. Flávia, família é aquele assunto que compete a todos, mesmo que você não tenha filhos, você é filho, você tem pai, você tem mãe, você tem avó, você tem vínculos com pessoas, né? E muita gente fala também que família só é bom em porta-retrato, aquele comercial de margarina, onde tudo é perfeito, mas nem sempre é assim. E na maioria dos casos, talvez, não seja assim. O conceito de família tem se modificado ao longo do tempo. É bem recente. Essa estrutura familiar que a gente conhece, uma família patriarcal, matriarcal, ela é muito recente. Hoje a gente percebe outros formatos de família. Hoje a gente trabalha com a família com uma pessoa só, também considerado família. Pessoas que têm os amigos como conceito familiar. A família nesse contexto atual não necessariamente é o pai e a mãe, o filho biológico, mas também a família afetiva, que são aquelas pessoas que acolhem, aquelas pessoas que têm interesses, sentimentos, emoções. Isso tudo, inclusive, porque é atravessado pela questão emocional, pelos sentimentos, são relacionamentos entre pessoas, e isso a gente pode pensar que a família ela pode ser bonita no porta-retrato, mas também todo conflito, quando é bem gerenciado, ele se torna uma possibilidade de oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Isso faz parte do contexto que a gente chama hoje de família. Flávia, na sua opinião, o que leva uma família a precisar de mediação? As dificuldades, os ruídos na comunicação, os interesses que passam a ser interesses que antes eram convergentes e passam a ser interesses divergentes, percepções diferentes de uma dada realidade, as modificações que as pessoas vão tendo ao longo da vida também e não necessariamente tem a mesma ordenação harmônica como era no início. Às vezes nem no início era assim tão harmônico o relacionamento entre as pessoas. E nesses casos, em alguns momentos, eles pedem a ajuda de uma terceira pessoa que vai poder facilitar a comunicação entre essas pessoas. É uma oportunidade de se aprender uma forma mais efetiva de se comunicar. É a possibilidade da própria pessoa repensar, as suas necessidades, seus interesses, seus desejos, através de sinais que vêm através da emoção e reordenar esse sentido que ela espera, que ela busca para a vida. Eu peguei um caso de mediação recentemente, onde uma pessoa foi morar fora, e isso a gente vê com alguma frequência, né? E ficou 20 ou 30 anos fora do país. E quando ela voltou, ela reencontrou aquela família e ela não gostou muito do que viu, da forma como aquela mãe estava se relacionando com a filha e esse tipo de coisa. Os papéis, mais ou menos, a gente sabe, né? Embora às vezes eles mudem um pouco, né? Tem mãe que é filha, tem filha que é mãe. Tem um pouco de tudo isso. Mas qual é o nosso limite como familiar, como parente, né, dentro dessa relação sistêmica que é a família? Excelente a sua colocação, Lísia. A família é um sistema que a todo momento está em evolução. As pessoas também elas vão se modificando, mas é interessante porque cada qual tem o seu papel dentro dessa estrutura familiar. Até mesmo o amor necessita de uma ordenação. Essa ordenação, embora a gente acredite que os mais velhos, o pai, a mãe, vão ficando velhos e o filho passa a ser pai e mãe desses pais, é algo a ser pensado. Isso gera muitos conflitos, porque a pessoa que vai envelhecendo, ela tem uma experiência de vida, ela tem uma maturidade, ela não passa a ser filho dos seus filhos, ela tem uma história de vida. E isso é importante, esses pais serem respeitados nesse lugar. Flávia, e quais são os conflitos mediáveis em família? Que tipo de conflitos podem ser levados para mediação?
não tem uma diversidade imensa, não necessariamente que seja um divórcio ou uma separação, mas a gente também faz muitas mediações entre pai e filhos, entre mãe e filhos. A gente também, é muito interessante a gente lembrar nas empresas familiares, né, que são conflitos que estão inseridos dentro de um contexto e que você vai vendo que a gente acaba trabalhando aquilo que é subjacente. E que, se não me engano, são maioria no Brasil, né, Flávia? Sim. Empresas familiares, né? Sim, sim. Se não me falha a memória, 80% das nossas empresas, Uau, elas são de origem familiar. E na mediação familiar, a gente entende que sempre está em questão os interesses subjacentes, que são os ruídos na comunicação, o resgate na confiança. Em algum momento, aquelas pessoas elas acabam desenvolvendo outros problemas que são de insegurança em relação à confiança. Elas não confiam mais naqueles pares. E com isso, toda a comunicação passa a ser truncada também. Flávia, deixa eu te perguntar, como foi que a mediação entrou na sua vida? A mediação, ela entra na minha vida através de um trabalho que eu fazia, era psicanálise e direito. A gente trabalhava questões de criminologia e, num certo momento desse seminário, a gente chamou uma pessoa para falar das novas possibilidades de se trabalhar o direito dentro do contexto da justiça. E quem veio nos assistir e falar sobre isso foi uma desembargadora que era presidente do NUPEMEC, e a partir daí eu me apaixonei, né? A mediação, ela vai modificando a minha prática na clínica, ela modifica a forma como eu escuto, ela modifica o contexto das relações familiares, a gente vai aprendendo. No primeiro episódio, nós falamos sobre mediação escolar. E agora nós estamos trazendo você, que é especialista em mediação familiar, e a gente queria entender um pouquinho, né, pela sua experiência, onde essas duas áreas se encontram. É interessante porque são áreas afins, né? Dentro da questão da mediação no contexto escolar, a gente também trabalha com mediação familiar. Principalmente quando você vai vendo que determinados conflitos são recorrentes com determinadas pessoas, né? Com adolescentes ou com crianças. É interessante porque o conflito, ele pode estar sinalizando outras questões, tá? Ele pode ser um sintoma, principalmente o sintoma da relação entre os pais, entre a família. Então, assim, você trabalhar o conflito escolar, em alguns momentos podem ser conflitos pontuais. Por exemplo, uma disputa de território, quem é que vai brincar no recreio, no pátio, se vai se jogar vôlei ou se vai se jogar futebol. É uma questão. A outra questão é que a criança ela pode estar desenvolvendo algumas atitudes consideradas agressivas ou inadequadas, até mesmo como um pedido de socorro, porque algo não vai bem com ela, né? Então, é importante a gente escutar e estar atento. Nesse caso, é muito importante se contar com a ajuda da família. E a escola pode fazer esse papel também? Pode, a escola pode fazer esse papel. Hoje a gente tem algumas escolas em que as crianças elas são treinadas para atuarem como mediadores. Hoje a gente tem escolas com psicopedagogos, com coordenadores pedagógicos que têm formação em mediação, então eles estão atentos a esse tipo de conflito também. A gente tem uma política de disseminação da mediação para vários campos. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma política relacionada à questão da mediação escolar, tem a mediação de família, tem as mediações comunitárias. A gente tem um campo grande onde a gente tem trabalhado com mediação. E essa mediação nos outros campos, principalmente escolar, quando ela estiver mais popularizada no Brasil, que benefício você acha que ela vai trazer para as famílias? É interessante porque se você tem como mapear o conflito dentro de uma escola, né, entender se esses conflitos são recorrentes, se o conflito é decorrente, por exemplo, de até mesmo planejamento efetivo ou pouco efetivo do que está sendo proposto a ensinar essas crianças, você tem como resolver não só aquele conflito, né, a gestão desse conflito, como também você diminuindo essa tensão escolar dentro das escolas, isso pode reverberar também dentro da família.
Tem um caso, por exemplo, um adolescente que ele na escola dele tem essa política da escolar, então tem alguns adolescentes que são treinados para serem mediadores e eles põem uma camiseta escrito mediador na hora do recreio. E aí ele está lá atuando como mediador, e aí quando tem algum tipo de conflito no pátio, ele convida os colegas para virem conversar, né? E uma vez dentro de casa, a gente tem um relato que os pais estavam discutindo de uma forma muito exaltada. Ele foi lá no quarto, pegou, vestiu a camiseta dele, sou um mediador, e falou com os pais, né? Vocês poderiam conversar? A gente poderia conversar e tentar resolver isso de uma outra forma? E chama os pais para fazer uma mediação. Mas, assim, é interessante porque só esse impacto já causa um efeito nesses pais. Eles começam a entender que aquela forma de comunicação não estava sendo adequada, né? Flávia, você pode deixar aqui pra gente alguma dica de livro, de filme, de vídeo, alguma coisa para quem quiser saber mais sobre a mediação familiar? Afago Cultural. Tem um filme que é o contraposto, né, do que a gente chama de mediação. Como se aprende pelo contrário, né? Na verdade, é um caso de conciliação. E os Estados Unidos, eles trabalham muito com mediação e conciliação numa mesma linha. Para a gente tem uma distinção muito clara. Enquanto a mediação, a gente tem um foco muito em cima da comunicação, da facilitação da fala, desenvolver os interesses subjacentes, entender o que está sendo proposto, né? O foco não é o acordo. Na conciliação, a gente trabalha com foco no acordo e, por isso, o conciliador ele propõe sugestões, tá? Nos Estados Unidos, essa área não é tão distinta dessa forma. Tem um filme que é O Deus da Carnificina, que fala de um caso, né, que houve uma briga entre duas crianças e uma mãe resolve se colocar como conciliadora. Que é baseado numa peça da Yasmina Reza. Sim. Inicialmente foi uma peça teatral e depois virou filme. E é interessante porque isso é uma subversão desse trabalho que a gente faz, né? Alguém que se autoriza nesse lugar, utiliza as ferramentas, você percebe que ela está utilizando as ferramentas da mediação e da conciliação, fazendo os paráfrases, procurando os interesses subjacentes, só que o interesse é outro. Então, assim, é como você aprende pelo inverso, né? Aprendendo o que não fazer na hora de Isso, mediar, não é? Tem um outro filme que é uma mediação familiar, são 7 anos. E esse filme é interessante. É uma empresa de amigos que já de longa data, eram todos muito unidos, e eles resolvem separar, chamam um mediador, porque tem uma questão pontual. E aí vão surgindo outras questões. E é interessante porque o mediador também trabalha de uma outra forma. Tem Relatos Selvagens, que eu acho fantástico, não é necessariamente de mediação, mas é como você vai trabalhando essa espiral de conflito. O conflito ele sempre começa de uma forma incipiente dependendo da forma como você vai gerenciando esse conflito, ele pode se tornar um conflito destrutivo, né? São 5 histórias, né? E é interessante porque Isso. são muito atuais também e muito universais, né, Flávia? A gente se identifica com algumas delas, alguém já passou parte daquilo, óbvio que muitas vão para o absurdo, né? Mas aí também é importante para a gente ver exatamente isso que você falou, é aquele pinguinho que vai virando um furacão. E você vai vendo acontecendo exatamente isso, né? Conforme as camadas do conflito vão subindo por conta da espiral e a coisa sai completamente do controle, né? Sarah Cobb trabalha as narrativas circulares, eu gosto muito do trabalho dela, eu recomendo também, enquanto possibilidade de ferramenta. Também a Marinê Soares, que a gente não pode esquecer, que é uma precursora aí da mediação familiar. Mediador familiar também, o Vezula, Juan Carlos Vezula, o trabalho dele também é muito primoroso nessa área. Excelente, deixou várias dicas. Bom, Flávia, nós temos um momento aqui no nosso podcast que não é para gerar o conflito, mas é também, de alguma maneira, para gerar um certo desconforto no nosso convidado. Torta de climão! Não é uma certa pegadinha a gente participar de um grupo, né, ter o mesmo sobrenome, portanto, estar numa mesma família, e talvez haja aí uma necessidade de que a gente
corresponda às expectativas desse grupo, que a gente tenha os mesmos valores, as mesmas crenças. Isso não é uma cilada, não? É interessante, né? Porque ao mesmo tempo que é uma cilada, você pode considerar dessa forma, existe uma questão da própria estrutura pessoal, né? A gente pode entender a família com relação aos valores, né, que você pode ter diferente, né? Você pode pensar de forma diferente, você pode se colocar de forma diferente, mas isso dá uma certa ordenação interna, psíquica, né? Não só é essa questão que é uma possibilidade de você se ver como um todo único, mas também um lugar de pertencimento. E a partir do momento em que você diz, e não é isso que eu quero, você tem um ponto para dizer, é disso que você discorda. É como se fosse um parâmetro. Exatamente. É um modelo. Esse modelo pode ser modificado, esse modelo pode ser transgredido, esse modelo pode ser reinventado, né? Mas existe um modelo. Você, de uma certa forma, tem um grande amigo meu que diz que a gente não escolhe a família. A gente pode escolher os amigos, a gente pode escolher aonde que você vai morar, com quem que você vai trabalhar, mas a família você não escolhe. Mas, de uma certa forma, você tem esse parâmetro. Não é isso que eu quero uma outra coisa. Então, mas você já conheceu aquilo. Então, você pode escolher de forma diferente, você pode atuar de forma diferente e você também pode transformar essa família. E reescrever, né, de alguma maneira, o que é tão bom, né? Isso, né, que é o que a gente fala de ressignificar. A gente vai ressignificando os valores, a gente vai ressignificando os sentimentos, a gente vai ressignificando a própria vida. A gente tem uma pergunta aqui que a gente sempre faz para os nossos entrevistados. Dá para a gente dizer que a mediação não é terapia, mas tem um efeito terapêutico? Eu acredito que quando você é bem acolhido, de uma certa forma, você consegue deixar com que aquelas emoções vão fluindo, né? Mas isso não é terapia. A grande diferença entre a mediação e a psicoterapia é que a mediação, quando a gente está em mediação, a gente tem um foco. Tem algo ali que está sendo trabalhado. E quando a gente faz terapia ou passa por um processo psicoterapêutico, a gente está se modificando como um todo. Não é necessariamente só aquele foco. Se você modificando aquele foco, você tendo um outro olhar sobre aquela questão, isso pode te transformar, mas é diferente de um processo terapêutico. Mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental. O mediador, ele tem que ter um autoconhecimento. O mediador, ele tem que saber dos seus desafios, ele tem que saber até onde ele vai, ele tem que saber dos seus medos, das suas angústias, dos seus desejos, para ele poder escutar o outro. Isso eu acho que é fundamental. Ou seja, ter algum tipo de autocuidado, né? Sim, exatamente. O mediador ele tem que estar se cuidando dos seus sentimentos, cuidando dos seus interesses, cuidando dos seus desejos. E para isso é necessário que ele tenha uma outra pessoa, um outro par, para ele poder trabalhar essas questões. Outro dia eu ouvi de uma psicóloga isso, num outro podcast, que a gente só pode lidar com aquilo que a gente aceita. Então parece que vem, né? Isso acaba coroando a sua fala, né? Quanto a gente se envolve também a partir dos nossos olhares, das nossas referências. Né? Exatamente, Lísia. Eu penso muito sobre essa responsabilidade do mediador. Ele está ali lidando com sentimentos de outras pessoas. Ele está ali lidando com falas que muitas vezes são dolorosas, né? Com angústias. E é muito importante que ele tenha a sensibilidade, que ele tenha o respeito e que ele tenha o cuidado também de se conhecer, de saber quais são os seus limites. Flávia, brigadíssima por sua entrevista aqui. Muito obrigado, orgulho, Flávia. né, Foi Luiz? ótimo, sim, com certeza. É um privilégio estar com você aqui hoje. Obrigada. Obrigada a todos, Lísia. Obrigada, Luiz, né? Meus queridos companheiros e colegas aí, né? Temos muito a fazer, muito caminho pela frente. A mediação só está iniciando, né? Temos muitos desafios. E eu acho que compete a nós, mediadores, aceitar esse desafio e cuidar da mediação para que ela possa crescer, transformar, frutificar de uma forma adequada. Bacana. Verdade. É um momento avante mediação, né? Verdade, exatamente. É isso. Brigadíssima e até o próximo Escutativa. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Escutativa.